4. Tal mãe, tal filha. Essa é uma série de áudios baseados no tema identidade. Essa história começa com Acabe, rei de Israel, se casando com uma mulher dos Sidônios, chamada Jezabel. Ela era filha de Etibaal, que era rei dos Sidônios. E o que acontece é que, depois desse casamento, Acabe começa a ser fortemente influenciado por toda a cultura e padrão de pensamento de sua esposa Jezabel, contrariando toda a orientação que Deus deu ao seu povo quando eles saíam do deserto e estavam prestes a entrar na terra prometida, a respeito deles se guardarem da influência cultural das outras nações. Acabe fez exatamente o contrário. Mergulhou de cabeça na religião da sua esposa. Em pouco tempo, toda a nação estava sendo influenciada por Jezabel e os seus deuses. Bom, quem conhece a história sabe que Jezabel era terrível. Ela perseguia os profetas do Senhor e o alvo dela era eliminar qualquer culto ao Deus vivo. Ela estabeleceu profetas para o deus Baal, ergueu vários altares em todas as partes da cidade, não só a Baal, mas também a Azerá, deusa da prostituição. E, como se não bastasse, ela perseguiu os profetas do Senhor para matar um a um, sendo necessário que eles se escondessem para não serem mortos. Jezabel era manipuladora e conseguia tudo o que queria. Uma vez o seu esposo Acabe estava andando nas terras ao redor do palácio e viu a vinha de Nabote, que era muito próximo de onde ele morava. E ele pediu a Nabote que vendesse aquela terra para ele, para que ele pudesse fazer horta ali naquele lugar. Nabote disse: "Não, meu senhor, essa terra é herança dos meus pais, eu não tenho interesse em vender." E aí então Acabe continuou insistindo e disse: "Se você quiser eu te dou uma vinha em outro lugar, eu só quero esse terreno porque é do lado da minha casa." Mas Nabote foi enfático, que aquela terra, aquela propriedade não estava à disposição para negociação. Afinal de contas, tinha todo um significado especial, era a herança da sua família. Acabe foi para casa chateado e assim que a sua esposa viu que ele estava cabisbaixo, perguntou o que era que tinha acontecido e ele explicou que queria o terreno, a propriedade de Nabote, mas ele não estava à venda. Jezabel disse: "Por acaso você não é rei? Pode deixar, não se preocupe com isso, eu vou resolver para você." E ela foi, e o que acontece aqui é que ela elabora uma trama maligna contra Nabote. Ela contrata 2 homens maus para acusarem Nabote de ter blasfemado contra Deus e contra o rei, e convocou os principais líderes da nação, e eles se colocaram diante daqueles 2 acusadores de Nabote. Não precisa nem dizer, que eles foram convencidos daquela mentira, e Nabote naquele mesmo dia foi apedrejado. E Acabe saiu para tomar posse do terreno de Nabote. Essas e outras maldades foram se acumulando. Jezabel, aos poucos, foi disseminando seu reino de maldade e de perversidade. E isso muito provocou o coração do Senhor. E a história continua. E diz que Atalia, filha de Acabe, provavelmente filha de Jezabel, se casa com o rei de Judá. Acasias, filho de Atalia, é morto. E quando essa notícia chega no palácio, Atalia resolve dar ordem para que todos os seus netos sejam exterminados. Ela queria garantir que o governo da nação ficaria em suas mãos e que nenhum herdeiro, de maneira legítima, tomasse o poder. Que coisa terrível! Atalia reproduziu exatamente os padrões de valores da casa de Jezabel e Acabe. Ela deu continuidade a esse legado de maldade e perversão. E agora ela reinava como sempre sonhou.
Enquanto isso, todos os descendentes de seus filhos haviam sido mortos, com exceção de um. Durante o extermínio dos descendentes de Acasias, a ama de leite do pequeno Joás o escondeu. E depois de 6 anos, onde essa mulher perversa, Atalia, reinava, Joiada, que era sacerdote e marido da ama de leite, fez um acordo com os capitães da guarda e os seguranças do palácio, e então eles proclamaram Joás como rei legítimo de Judá. Quando Atalia soube disso, passou a gritar desesperadamente que havia acontecido uma traição, mas eles a levaram para fora e a mataram. Essa história fala pra gente que as mães nem sempre são um bom exemplo. Há tantas histórias tão impressionantes e marcantes de mães que devotaram suas vidas para cuidar dos filhos, mas há também histórias muito feias de mães que viviam para si próprias, que não tinham nenhuma capacidade de cuidado, nem de responsabilidade com os filhos, mães que feriram através de palavras, de ações, de ausências, ou até mesmo através de um zelo exagerado. O que acontece é que as mães elas são responsáveis por comunicar às filhas e aos filhos valores, emoções, sentimentos que carregaremos pelo resto da vida. Quem não consegue se lembrar com riqueza de detalhes qual era o ambiente da sua própria casa na infância? Se o clima era tenso, carregado de amargura e de medo, ou se era um ambiente alegre, leve e cheio de segurança. Quem não se recorda dos aromas que enchiam o ar? Pode ser aquela comida tão saborosa que as mães preparavam, que ficaram na memória do nosso olfato. Todos nós podemos nos lembrar. Mães comunicam proteção, segurança, aconchego, aceitação. Durante a Segunda Guerra Mundial, muitas crianças foram tiradas de suas famílias porque as cidades em que moravam eram alvo de mísseis e ataques. Então elas foram reconduzidas para um lugar distante, onde não haveria provavelmente ataque de mísseis, não eram cidades bem visadas, e ali elas foram criadas em instituições até que a guerra passasse. Depois da guerra, foi possível notar que grande parte dessas crianças teve um grande prejuízo cognitivo e até mesmo físico. Apesar de todos os cuidados que elas receberam dos cuidadores, foi constatado que a ausência da mãe traz grandes prejuízos no desenvolvimento da criança. Nossas histórias, em sua grande maioria, traz problemas de relacionamento com o pai, por causa de abandonos, do distanciamento, da frieza que o pai provoca numa família. Mas, em algumas exceções, nós podemos notar uma mãe que feriu profundamente os filhos por causa das suas atitudes imaturas, do seu egoísmo. Muitas mães presas na adolescência, vivendo uma vida voltada para si mesma, não conseguindo comunicar amor, aceitação, afeto e carinho, porque não dispensaram os cuidados que a criança necessitava. E agora, adultos tendo que lidar com essa falta, com esse vácuo que ficou na história da criança, sem uma aproximação com a mãe, tentando entender o que de fato faltou. Conforme Joás foi crescendo, foi assustador saber que a sua própria avó tinha mandado que o matassem. Na verdade, ele não tinha mais irmãos, porque todos foram assassinados por uma mulher extremamente egoísta, com sede de poder e sem nenhum afeto pelos seus descendentes. É terrível imaginar que há mulheres que não têm afeto pelos seus próprios filhos e que não hesitaram em marcar as suas vidas com todo tipo de dor e sofrimento.
Mas Joás, ele escolheu não andar nos passos de sua avó. Com um bom conselheiro, o sacerdote Joiada, ele andou nos caminhos do Senhor e buscou viver uma vida de obediência e temor a Deus. Enquanto ele seguiu esses conselhos sábios e se submeteu à vontade do Senhor, ele prosperou em tudo que fez. Que legado terrível Joás recebeu, com mulheres como Jezabel e Atalia na lista de seus antepassados. Quem sabe ele meditava nas palavras de Davi, que disse no Salmo 27, ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor jamais se esquecerá de mim. Essa é a grande realidade. A resposta do Senhor ao seu povo em Isaías 49 foi: pode uma mãe se esquecer do filho que gerou? O Senhor diz mesmo que isso fosse possível. Eu não me esquecerei de vocês. Eu gravei o seu nome na palma da minha mão. Essa é uma realidade grandiosa. Muda tudo. Mesmo que o legado que nós recebemos da nossa mãe seja um ambiente de ingratidão, maledicência, preguiça, orgulho, narcisismo, violência, negligência, ausência, vícios, manipulação, chantagem emocional. Mesmo que seja uma carga tão terrível de emoções tóxicas, o Senhor olha para nós com amor maternal e diz: mesmo que sua mãe se esqueça de você, eu jamais me esquecerei. Eu gravei o seu nome na palma da minha mão. Que extraordinário pensar que o Senhor está disposto a nos curar de qualquer que seja o nosso passado. Ele é suficiente como pai e Ele é suficiente como mãe para provocar a cura perfeita no nosso coração. E o Senhor, Ele quer nos curar para que a gente crie filhos saudáveis, num ambiente de vida. Isso me faz lembrar de Susanna Wesley, uma mulher que criou 10 filhos e encheu o coração deles da revelação do reino. Olhando de fora e vendo tantas narrativas a respeito da sua história, até parece que foi fácil para ela. Mas a grande verdade é que sua biografia mostra quantas lutas ela teve que enfrentar. Seu marido, Samuel Wesley, era um homem que, apesar de ser um cristão íntegro, tinha muita dificuldade na administração de dinheiro. E por conta disso, em 2 ocasiões ele foi preso. E essa mulher teve que enfrentar os desafios e as responsabilidades de cuidar de uma casa e 10 filhos. Em 2 ocasiões, a sua casa pegou fogo e o que restou de toda essa destruição foram os seus filhos são e salvos, que para ela foi mais que suficiente. Sempre tiveram muitos problemas financeiros, mas ela fez do alvo da sua vida, do seu chamado supremo, a missão de ensinar os seus filhos a respeito do amor de Deus e do seu reino. O que ela desejava e trabalhou é para que os seus filhos fossem tementes a Deus, devotando a vida ao Senhor sem reservas. Ela diz que na ocasião do incêndio, quando o seu filho John Wesley foi poupado, foi o último a sair da casa em chamas, ela orava ao Senhor dizendo que cuidaria daquela criança com grande zelo, sabendo que o Senhor não o havia poupado da morte sem um grande propósito em torno disso. E, portanto, ela estava disposta a incutir em sua mente os princípios da verdadeira religião. Essas crianças foram ensinadas com bons hábitos, autodisciplina, perseverança. Ela sempre dizia que uma criança não deveria ser entregue às suas próprias vontades. Apesar de todo esse rigor que cercava a educação de Susanna Wesley para com seus filhos, ela sempre exercitava um padrão de educação onde ela era guiada pela bondade. Na casa dela, quando uma criança admitia os seus erros e as suas culpas, era livre de qualquer castigo e punição. Nós
nós podemos não escolher a mãe que tivemos, mas podemos escolher que mãe seremos. E que o nosso coração se inspire em mulheres que amaram a sua família e se dedicaram com grande paixão. Muitas vezes nós pensamos que a missão da nossa vida é algo que acontecerá fora da nossa casa, mas se cuidarmos bem da nossa própria casa, pode ser que estejamos preparando uma grande colheita fora de suas quatro paredes. Susana Wesley foi responsável por cada alma que o seu filho John Wesley ganhou para Jesus, e certamente ela será herdeira com ele de todas as recompensas daquele serviço fiel, porque ela foi a instrutora do seu coração. Há uma pesquisa realizada nos Estados Unidos que diz que as mães são responsáveis, em 70% dos casos, por influenciar os seus filhos a respeito da sua vida espiritual. Elas são aquelas que levam os seus filhos à igreja e que incutir em seus corações o temor de Deus. Não importa o legado que recebemos, importa o que decidimos fazer hoje. Que o perdão possa permear as nossas relações e que você, no seu pequeno grupo, fale um pouco como a sua mãe influenciou o seu coração. Reflita a respeito da influência que é exercida ainda hoje sobre a sua vida. Em que situações você vai precisar liberar perdão e em que situações você vai reconhecer a sua gratidão. Se houve amor e afeto verdadeiros, celebre, mas se houve ausência, perdoe e coloque naquele que te ama de maneira completa e perfeita a expectativa do seu coração para que a cura brote. Como o Senhor nos diz, pode uma mãe esquecer do seu filho que amamenta? Mesmo que isso fosse possível, eu não me esquecerei de você. Eu gravei o seu nome na palma da minha mão. Que essa palavra seja uma revelação profunda no seu coração. Deus abençoe vocês.